Graça e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Estamos perseverantes. Hoje estaremos lendo os Salmos 104, 105 e 106. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacilem em tempo algum. Tu a cobres com um abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Sobem aos montes, descem aos vales, até ao lugar que para eles fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é esse vasto e espantoso mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviantã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando os montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra.
Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, no qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido como escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então José entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, a Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecesse, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva de fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e o pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também todos os primogênitos da sua terra, as principais de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar a noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do teu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo.
e as águas cobriram os seus adversários, nem um só dele ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirã, e lavrou um fogo na sua gente, e a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste, e isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo seu clamor, e lembrou-se do seu conserto, compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo Salmo 107, 108 e 109. Que Deus te abençoe nesse dia. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Quiser nos ajudar, clique aí, inscreva-se no nosso canal. Além da leitura bíblica, temos uma série de exposições bíblicas, e o nosso desejo é que elas possam edificar a sua vida.